Pensei muito antes de vir gravar esse vídeo e eu decidi que ele não seria um vídeo de dicas, de técnicas, nem de como se encontrar na vida, mas sim de como finalmente fazer o que você sabe que precisa ser feito. Então, de fato, eu quero que seja uma conversa, um bate-papo, porque esse assunto me atravessa muito e por muito tempo eu tive a ideia de que eu não fazia o que precisava ser feito simplesmente por ser preguiçosa. Eu pensava assim, mas ao mesmo tempo eu queria fazer. Mas era como se tivesse uma força invisível que me impedia. Eram projetos que eu começava e não terminava, porque eu sempre tinha uma desculpa para não fazer aquilo naquela hora, mas também tinha um certo medo de não dar certo, de acabar perdendo tempo, também para achar que eu não era boa o suficiente. E para nós que viemos da classe média baixa, tudo isso afeta a nossa mente. E em dobro, afinal são tantas coisas, tantas prioridades que nós temos que muitas vezes são coisas básicas, acessíveis na vida de outras pessoas e que isso traz uma sensação de estarmos atrasados na vida, principalmente na parte profissional. E um exemplo disso é a produção de conteúdo. Para nós que nos encontramos nessa área de produzir vídeos, a sensação de estar sonhando acordado ou perdendo tempo é bem grande, porque nós temos que conciliar várias coisas ao mesmo tempo. E eu sei que se você está vendo esse vídeo, você também já se sentiu assim. Você sabe exatamente o que precisa fazer, tem o plano, a capacidade, tem até a vontade, mas simplesmente não consegue agir. Mas calma, fica aqui comigo até o final, que eu quero te ajudar a quebrar essa crença de que você está atrasada na vida, de que você está perdida porque seus vizinhos estão conquistando coisas e fazendo coisas que te fazem pensar, se eu tivesse dinheiro, seria tudo muito mais fácil. Mas será que seria mesmo? A boa notícia, talvez nem tão boa assim, né? É que você não está sozinha. Isso não é preguiça, é algo muito mais profundo, mas o que importa é que você pode superar isso. Olá, manifestadoras conscientes, eu sou a Natália Franciele, sou psicóloga e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e eu te ajudo a desbloquear a identidade que irá sustentar a sua liberdade financeira e geográfica. Porque, mesmo sabendo o que tenho que fazer, muitas vezes nos sentimos completamente paralisados. Como psicóloga, posso garantir que esse é um dos maiores mistérios da mente humana. E eu quero desmistificar essa paralisia emocional, te fazer entender suas raízes psicológicas e, o mais importante, descobrir o que fazer na prática com isso para romper esse ciclo. E para ilustrar, imagina um animal diante de um predador. Ele pode lutar, fugir ou paralisar. E nós humanos temos uma versão sofisticada desse congelamento. Quando nós percebemos uma atividade como uma ameaça, essa ameaça pode ser ao nosso ego, ao nosso conforto ou até mesmo à nossa própria imagem. Em momentos de estresse ou de medo, o nosso cérebro paralisa. E é por isso que você se sente travada, mesmo sabendo o que precisa fazer. Seu corpo está, de certa forma, tentando te proteger. E falando em proteção, um dos maiores vilões da nossa ação é o perfeccionismo. Mas eu não estou falando daquele perfeccionismo saudável, de buscar a excelência. Eu estou falando do perfeccionismo como um escudo. Pensa assim, se você não começa, você não pode falhar. E se você não falha, sua autoimagem de pessoa capaz permanece intacta. É uma forma inconsciente de se proteger e evitar errar. O medo do julgamento, seja dos outros ou de si mesmo, é o maior combustível para essa paralisia, porque transforma o perfeccionismo em uma armadura contra a vulnerabilidade. Além disso, nós vivemos em uma era das informações, das infinitas possibilidades, e isso, ironicamente, pode nos paralisar ainda mais. Pesquisas mostram que ter muitas opções não nos torna mais felizes ou mais produtivos. Muitas vezes nos paralisa. O cérebro fica tão sobrecarregado tentando encontrar a melhor decisão possível, e isso tem um nome, é conhecido como paradoxo da escolha. Você fica com tanto medo de escolher a opção errada ou de perder uma opção que seria melhor, que você acaba não escolhendo nenhuma. Toda a energia que deveria ser usada para agir, ela acaba sendo gasta nessa análise excessiva, que acaba deixando você cansada antes mesmo de começar. E quantas vezes você já
pensou, eu só preciso de mais força de vontade. Mas a verdade é que a força de vontade é um recurso limitado. Ela se esgota ao longo do dia com cada decisão que você toma. E depender apenas dela é uma armadilha perfeita para o fracasso. Eu falo isso porque o nosso cérebro é viciado em dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Então, as atividades de baixa resistência e de alta recompensa imediata, por exemplo, é muito mais fácil você chegar do trabalho, se jogar no sofá, ficar rolando o feed do que ir treinar. Porque é uma atividade que não necessita que você tenha gasto de energia física, né? Então, ela te libera essa recompensa, o entretenimento, a fofoca. E essas atividades competem diretamente com essas tarefas que impedem a recompensa a longo prazo, como, por exemplo, ler, fazer exercício. Isso significa que o nosso cérebro, naturalmente, sempre vai escolher o caminho mais fácil e, consequentemente, nos desviar do que realmente importa. Mas a chave não é você ter mais força de vontade, mas sim você criar sistemas, hábitos que tornem essa ação mais fácil e menos ameaçadora. É como se você estivesse enganando o seu cérebro de forma inteligente. Para começar, o que você pode fazer é quebrar essas tarefas em pequenos passos que faz parecer que até que é bobo. Por exemplo, você quer escrever um livro? Escreve uma frase. Quer limpar a casa? Lava um prato. O objetivo é você reduzir a barreira para enganar o seu cérebro para que ele não perceba isso como uma ameaça. E falando dessas infinitas possibilidades, hoje nós somos bombardeados o tempo todo com informações, ideias de coisas que alguém está fazendo e que te faz despertar o desejo de fazer. Por exemplo, antes da internet, se víamos lá, sei lá, nossa amiga na rua comendo uma goiaba, despertava em nós esse desejo de também comer essa goiaba. E aí nós iríamos lá perguntar, né? Nossa, onde você encontrou? E aí ela falaria, encontrei ali essa goiaba ali do lado. E aí você ia lá, pegava e se deliciava. Meu avô, por exemplo, viu a possibilidade de ter uma padaria. Ele se inspirou e foi fazendo dentro das possibilidades dele. Mas hoje nós temos uma vitrine de possibilidades de coisas que nós podemos fazer e acabamos querendo fazer 1 milhão dessas coisas e no fim não finalizamos nenhuma. Por isso que é muito importante saber, entender o que você quer e evitar que você seja bombardeada por tanta coisa. E uma forma de fazer isso é você diminuir esse excesso de informação, diminuir o tempo de tela. Ao invés de você ficar na hora do almoço deitada no sofá mexendo no celular, você vai lá ler um capítulo de algum livro, busca focar em alguém específico que fala sobre algo que é da sua área de desejo ou da área que você quer estar, que você já está. Mas além disso, seja gentil consigo mesma. A autocrítica, ela só aumenta a ansiedade e a paralisia. E não subestime o poder do seu ambiente. Organiza o seu espaço para eliminar as distrações. Compartilha com alguém os seus objetivos, porque às vezes essa pessoa te ajuda ali, te dando um empurrão. E também não fica esperando um momento perfeito para agir, porque isso não existe. Começa pequeno, faz coisas pequenas, isso vai se organizando no processo. Não é só você que está passando por isso. Nós, seres humanos, nessa era da internet, estamos o tempo todo propícios a se ver nesse lugar de comparação, né? Então calma que você não está atrasada. Talvez você não tivesse pensado assim, mas agora você tem essa ideia e a sua vida não é a pior do universo. Cada um de nós está passando por algo semelhante em algum sentido. Outro ponto muito importante, defina quais são as suas dificuldades. Porque quando você faz isso, você consegue entender e começa a clarear o que fazer nesse ponto. Isso significa que você vai se tornar mais consciente. O que é ser consciente? É sair do piloto automático, começar a enxergar a própria vida acontecendo. É perceber seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos no momento que eles surgem, em vez de só reagir a eles. A maioria das pessoas vivem no automático, repete padrão sem questionar, e quando as coisas não saem como gostariam, tendem a responsabilizar o destino. Nossa, como eu já fiz isso, misericórdia. A consciência é justamente observar antes de agir. Quando você se torna consciente, você cria um espaço entre o que acontece e a sua resposta, e é aqui que você começa a ser livre. Você começa a parar de ser controlado por aquilo que você nem percebe. Talvez você tá aí perdida, sem saber o que fazer, para onde ir, mas você nunca parou para se perguntar o que de fato tá te atrapalhando ou te incomodando. É falta de dinheiro?
É falta de tempo? É falta de quê? Às vezes você separou agora, depois de anos casado, não sabe o que fazer, ou tá passando por uma crise financeira, se sente incapaz de resolver, ou você chegou em uma determinada fase da sua vida que tudo parece distante. É de fato você se perguntar o que está acontecendo para saber o que você vai fazer acontecer. Quando eu comecei a fazer isso, minha vida começou a fluir, mas não foi do dia para a noite. Foi de pouquinho em pouquinho, até porque foram anos perdida. E aos poucos eu fui tomando consciência do que estava me paralisando, me atrapalhando, e só assim eu pude entender o que eu precisava fazer para sair daquele limbo, daquele ciclo infinito de paralisação. E se você quer ser essa pessoa consciente, quer desenvolver essa percepção, se agora você já entendeu o que precisa fazer para atingir os seus objetivos e tirar seus sonhos do papel, ou até mesmo entender quais são os seus sonhos, né? Se é sair do aluguel, comprar ou trocar seu carro, fazer ou retomar um curso, ter uma rotina mais leve, mais fluida, emagrecer, parar de reclamar, ser mais positiva, seja qual for seu sonho, material, mental, espiritual. Eu tenho um protocolo que eu sigo sempre que eu me vejo perdida em algum sentido, e que foi o protocolo que eu segui lá no começo do meu desenvolvimento pessoal, e eu convido você a conhecer, que é o protocolo Cocriação Consciente, o PCC, que é onde eu compartilho com você o que eu fiz para desbloquear a minha identidade, que hoje sustenta a minha liberdade financeira e geográfica. O link vai estar aqui na descrição, aqui abaixo. Então aproveita esse protocolo que ele vai te ajudar a sair da paralisação. Se esse conteúdo ressoou em você, deixe seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos sobre psicologia e autodesenvolvimento. E me diz nos comentários qual a microação que você vai fazer hoje para romper a paralisia. Vamos criar uma corrente de pequenos atos e transformar essa inércia num objetivo? Um beijo e até o próximo vídeo.